Resident Evil não só continua vivo, como está mais forte do que nunca. Com mais de 183 milhões de cópias vendidas, a Capcom aposta alto em Resident Evil Requiem, que é um novo jogo que promete unir o terror clássico, ação intensa e os dois protagonistas jogáveis com decisões que mudam completamente a experiência. Mas será que o Requiem é o Resident Evil definitivo? Bora entender tudo que já foi revelado, informações, notícias, confirmações, nesse vídeo que eu reuni com vocês pra gente ver se será o maior e melhor Resident Evil da história e também o que a gente pode esperar do novo jogo da franquia. É isso aí, galera, aqui quem fala é o Jonah. E no vídeo de hoje eu irei trazer para vocês aí tudo que a gente espera aí do novo Resident Evil, né, Resident Evil Requiem, que promete aí ser um dos grandes hypes, né, um dos grandes jogos do ano. Resident Evil é oficialmente a maior franquia da Capcom, galera. Como falei no início do vídeo, tem 183 milhões de cópias vendidas. Só o remake, para vocês terem uma ideia, do Resident Evil 4 vendeu 12,3 milhões. Uma comparação rápida entre as franquias: primeiro o Resident Evil, segundo o Monster Hunter com 125 milhões, Street Fighter com 58 e Devil May Cry com 38 milhões. Essas são as franquias mais lucrativas da história da Capcom. Isso explica por que a Capcom trata tanto o novo Resident como um projeto gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, Resident Evil Requiem tem 4 milhões de wishlists antes do lançamento. É um número absurdo que costuma indicar um lançamento muito forte. E esse hype todo que tá tendo aí na internet, principalmente muitos até vazamentos, é dado que a Capcom tem acertado nas escolhas. A primeira confirmação oficial que muitos fãs comemoraram é que o jogo não será um mundo aberto, como estava tendo teorias e até rumores, e até o próprio diretor do jogo confirmou que estavam pensando nessa ideia. O mundo aberto foi totalmente descartado, então o jogo vai ser com uma estrutura mais tradicional, que é mapas bem construídos, exploração controlada e um backtracking inteligente, que é o que consagrou realmente a saga, né, a franquia Resident Evil. Então a Capcom deixou claro que as áreas gigantes elas diluem o terror e ela quer trazer um pouco dessa raiz, desse terror que consagrou a franquia neste novo jogo. E a inspiração é claramente ligada a Resident Evil 2, principalmente com a protagonista que vai tomar conta da campanha mais voltada ao terror, e o Resident Evil 4 com o protagonista que vai pegar mais a parte de ação. A gente já fala sobre os protagonistas, tá bom, pessoal? A base técnica herdada vai ser de Resident Evil 7 e Resident Evil Village, a questão da engine, a atmosfera. Então vai ser um jogo muito bonito e irá trazer a fórmula que consagrou a franquia nos dois principais jogos. Então vamos lá, falando sobre os protagonistas que eu acabei de comentar para vocês. O jogo é confirmado até então com 2 protagonistas. No caso vai ser 2 em 1. Primeiro, Leon Kennedy. Vamos falar já do Leon, né, que é o que tá tomando conta. Depois que o Leon foi confirmado, parece que o jogo veio um boom na internet, todo mundo se animou. Então o Leon tá confirmado e vai ser aquela gameplay para ele focado mais na ação. Vai ser um combate agressivo, armas de fogo, corpo a corpo com machado, armas improvisadas, mecânicas muito inspiradas no Resident Evil 4. Né? Tem o Tomahawk dele que é reutilizável tanto para finalizações, defesas, aparando com golpes, abrindo armários, locais difíceis, né, que ele vai utilizar. E também o Leon vai ter a princípio um veículo especial ligado direto a ele. É um Porsche Cayenne Turbo GT. A gente não sabe se esse veículo vai ser jogável, vai ser utilizável, vai dar para dirigir esse veículo, ou vai ser simplesmente um merchan ali com cutscenes, algo mais contido, né? E detalhe, né, galera, o Leon é o personagem, um dos personagens mais experientes e perigosos da franquia, né? A gente fala, né, que não é o Leon que corre dos zumbis, é os zumbis que correm do Leon, né? O segundo protagonista, galera, vai ser a nova protagonista, Grace Ashcroft.
é uma analista do FBI. A gameplay dela vai ser focado mais no survival horror, aquele survival horror puro mesmo, com bastante sustos, uma atmosfera de suspense, uma exploração tensa, que é inspirado diretamente no Resident Evil 2. Então o jogo vai desacelerar um pouco e vai virar aquele terror psicológico. Então é a ideia da Capcom trazer elementos dos dois jogos, né, mais consagrar a franquia, Resident Evil 2 na parte de terror e Resident Evil 4 na parte de ação. E aí também é explicada sobre o porquê das duas perspectivas, as duas câmeras que a gente vai ter, primeira e terceira pessoa. Então o tópico agora de câmeras, pessoal, a gente tem a experiência personalizável, que você pode escolher entre primeira e terceira pessoa. Mas claramente a gente já tem a ideia do porquê tem essa seleção de câmeras, né? A escolha vai ser independente, né, por personagem. E a sugestão que a Capcom dá, é claro, né, é jogar com a Grace em primeira pessoa, que é a gameplay focado mais no terror. E jogar em terceira pessoa com o Leon, que é a gameplay focado mais na ação. Então vai mudar um pouco a sensação de medo e controle. E claro, a Capcom tá tentando agradar a franquia, né? Tá tentando agradar os fãs da franquia, que são muito divididos. Tem os fãs nato dos jogos clássicos, do terror, os fãs que foram adquiridos com Resident Evil 7 e 8, e os fãs da ação, né, que gosta ali do Resident Evil 4, ou até conhecer a franquia no Resident Evil 4, Resident Evil 5 e 6, que é muito ação. Então a Capcom tá tentando agradar os dois públicos da franquia. Isso aí pode dar muito certo, galera, porque você não vai cansar daquela gameplay muito terrorizante, muito terror, e também não vai cansar daquela gameplay de muita ação. Você vai, a princípio, ter duas doses, que isso aí é promissor e realmente muito interessante. Aí temos detalhes interessantes, galera, como por exemplo o modos de dificuldade. A gente tem o modo de dificuldade, a princípio, em 3 níveis. A gente tem o Standard Classic, que vai ter até por sinal o retorno das fitas de tinta, né? Com salvamento limitado, ou seja, não vai poder salvar sempre que você pode. Você vai ter que meio que controlar com as fitas de tinta que você vai adquirir durante a gameplay. Então vai ter aquela tensão, será que eu salvo, será que eu não salvo? Se eu salvar, eu posso precisar dessa fita lá na frente. Se eu não salvar, pode ser que eu morra e volte lá atrás. Então isso é bem interessante para jogadores mais hardcore, né? A gente vai ter o Standard Moderno, que vai ser o equilíbrio entre desafio e acessibilidade. Vai ser como se fosse um modo normal de jogo. E o modo casual. O que é o modo casual? Aquele que quer mesmo aproveitar a história, não quer muito desafio. Ele vai ter assistência de mira mais controlada, vai ter uma experiência mais leve, inimigos não tão agressivos. Então é aquele modo mais para aproveitar a história. Ainda não foi falado sobre se terá um modo hardcore, né? Mas, como tudo indica e sempre a Capcom utiliza nos seus jogos, pode indicar o desbloqueio desse modo hardcore após a finalização da campanha, da primeira jogatina, liberar esse modo, e aquele fator replay que você vai querer daí jogar no modo mais difícil e testar realmente suas habilidades adquiridas durante o jogo. E vamos falar sobre duração e rejogabilidade, pessoal. A princípio, a Capcom divulgou que a campanha terá entre 10 a 12 horas, que é geralmente o costume, né, o comum da franquia ter essa duração. Terá campanhas divididas quase igualmente. Acredito que vai ser aquela sensação de 2 jogos em um, que é metade para Grace e metade pro Leon. Por exemplo, se for 12 horas, 6 horas para cada, um pouquinho a mais ali para cada um. E a Capcom promete uma alta rejogabilidade, como modos de dificuldade, que vai fazer o jogador querer testar, abordagens diferentes, exploração e segredos. Por exemplo, aquele cara que quer rushar a história e depois ver que tem uma missão secundária, outras áreas extras, mais puzzles. Então vai prometer uma rejogabilidade. A questão de horas, galera, o pessoal reclama muito, 10 e 12 horas é muito pouco. Mas é pouco talvez para quem é rushador. No meu caso, pessoal, por exemplo, eu sou muito luteiro, né? Eu gosto de ficar procurando loots, explorando, abrindo portas, vendo que você tem, né, equipamentos, munição. Eu gosto muito de lutear e também gosto da exploração. Se eu vejo que tem um caminho que leva a uma missão secundária e um caminho que leva à missão principal, eu vou na missão secundária. Eu tento sempre fazer tudo que o jogo me permite
antes de ir pra finalização da história. Tanto que as minhas platinas geralmente são mais fáceis de tirar drop, porque os jogos eu já fiz boa parte do que é necessário pra platinar. Então, eu acredito que, na minha opinião, eu levaria, se um jogo é de 10 a 12 horas, eu levo 20. Tenho certeza disso. Então, fora a rejogabilidade, né? Que muita gente gosta de testar o limite sempre com modos mais difíceis. E aproveitando que você está vendo esse vídeo, já vai comentando aí se você tá animado, se você tá, né, com o hype lá nas alturas, se esse vídeo te alcançou já com o jogo lançado, se você está jogando, se você já jogou, zerou, se você acabou curtindo, o que você achou, é o melhor Resident Evil da franquia, não é? Vai me contando tudo o que você tá achando aí antes do lançamento e pós-lançamento, se você estiver vendo esse vídeo. Vamos lá, pessoal. Também a Capcom falou sobre a violência sem censura. Só pra vocês terem uma ideia, no Japão a classificação do jogo é 0Z. Significa o mais alto, né? Mais 18 mesmo. Pra evitar censuras. Tipo, colocar o jogo mais 16 e ter cenas que tem que ser cortada, por exemplo, por causa da censura. Então já colocaram o máximo possível, que é palavras deles, a violência vai ser usada para sustentar o horror. A Capcom não quer comprometer a experiência, não quer gore gratuito, mas quer ter uma violência que condiz com a gameplay, principalmente na parte do Leon, né? E o lançamento, né, galera? Como eu tô gravando esse vídeo antes, um mês antes do lançamento, né? O lançamento é 27 de fevereiro de 2026, eu estou gravando esse vídeo 27 de janeiro de 2026. A princípio, as plataformas que vai ser lançada é PC, PS5, Xbox Series S e X, o Nintendo Switch 2 e via Cloud Game. Tem rumores de um possível lançamento para a geração anterior, PS4 e Xbox One. Há rumores, a Capcom já fez isso com o Resident Evil 4 Remake, a princípio tinha sido só anunciado para nova geração, né, PS5, Xbox Series S, X e PC, mas perto do lançamento a Capcom revelou que ia lançar o PlayStation 4 também. Ainda bem, porque eu adquiri meu PlayStation 5 agora, recentemente, então eu joguei no PlayStation 4 Resident 4 Remake. Eu lembro que comemorei muito e comprei até da pré-venda para PlayStation 4 e digo para vocês, o jogo incrível também para PlayStation 4. Então tem rumores que pode sair, não é confirmado. As edições a princípio são edições Standard, que é a edição padrão, básica, e a Deluxe com algumas roupas, né, algumas coisinhas a mais que você vai adquirir. Tem também colaborações que vai ser feita, né? Por exemplo, com o Hamilton, graças ao Porsche Cayenne, né? Relógios, a questão do carro ali mesmo. Tem colaborações vindo para confirmado para Fortnite e para Amiibo. Então também pretende expandir para fora da caixa ali o jogo. E assim, galera, agora para fechar o vídeo eu vou falar a minha opinião, o que eu acho realmente do jogo. E na minha opinião, o jogo parece que vai ser a síntese perfeita do que a franquia aprendeu todas essas décadas. Eu tô realmente muito animado pelo que eu tô vendo, porque parece que a Capcom tá tentando dividir realmente ali entre um estilo de jogo e como se fosse dois jogos dentro de um só, com duas campanhas diferentes, com duas propostas totalmente diferentes. Até a própria Capcom lançou a ideia das duas câmeras para você realmente jogar com o Leon e a Grace em propostas diferentes, para você testar diferentes estilos gameplays. Eu, por exemplo, vou querer jogar com a Grace realmente em primeira pessoa e com o Leon em terceira, mas talvez numa nova campanha eu fazer o inverso, então testar vários estilos, vai ser muito interessante. A Capcom tá propondo aí equilibrar terror, ação, narrativa, uma nova identidade. Então, na minha opinião, vai ser um dos melhores Resident Evil da história. Estou muito animado mesmo. Tô achando que vai ser incrível tudo que a gente tá vendo. Já tá saindo vários spoilers, gameplays. Eu vi pouca coisa de spoiler, mas o que eu vi já dá pra ver que eles estão tendo um cuidado muito grande com o seu principal personagem, que é o Leon. O designer, mostrando que realmente ele é quase um super-herói, não escondendo isso. A gente vê nas finalizações, nas acrobacias dele, que realmente eles colocam. O Leon, a gente colocou todo esse tempo como um super-herói praticamente, como não se assusta com nada, os zumbis se assustam com ele, e eles estão deixando claro que é isso aí mesmo. O Leon vai ser porradeiro ali pra arrebentar com tudo, e trouxeram a Grace pra você ter aquela experiência de personagem ainda inexperiente, ainda que sofre bastante, tem traumas do passado, tem medo, então vai trazer realmente aquela
duas sensações. Quero ser o porradeiro, colir, destruir tudo, mas vai ter a gameplay que você vai ter que ser medroso, vai ter que ter cautela, cuidado. Isso é muito legal, galera. Então, na minha opinião, vai ser realmente um Resident Evil incrível, talvez um dos melhores da história, ou um que vai ficar na prateleira superior ali de jogos que vai mudar. Com certeza vai trazer, assim como foi Resident Evil 4, mudando, vai vir Resident Evil Requiem trazendo de novo o ar da franquia após 2 jogos que a gente teve aí legais, interessantes, mas faltou um pouco daquela essência Resident Evil. Mas é isso aí, galera. Agora eu quero saber de você. Vai preferir jogar com o Leon? Vai preferir jogar com a Grace? Vai preferir em primeira? Vai preferir em terceira pessoa? Vai jogar igual a Capcom recomenda, que é primeira pessoa para Grace, terceira pessoa para o Leon? Tá animado pro lançamento? Vai fazer pré-venda? Vai fazer pré-compra? Se já lançou o jogo, você está vendo esse vídeo, me conta aí o jogo foi realmente tudo que a gente trouxe aqui nesse vídeo? Se você estiver vendo depois aí, comenta se o jogo realmente é tudo isso, se vai ser GOT, se vai superar GTA. Conta aí, galera, tá bom? E se você curtiu o vídeo, chegou até o final, então vou pedir pra você se inscrever no canal aí. A gente tem platinas, vamos jogar Resident Evil Requiem, jogamos Resident Evil clássico. Vamos fazer uma série incrível do Resident Evil, tem notícias, tem resumo de platinas, tem dicas, tem informações, tem memes, tudo. Então, comenta aí. Deixa aquele likezão, se inscreve e até o próximo vídeo.